Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre a classe de palavras artigo. Então, nos acompanhe no slide. Artigo é a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo de modo particular, que seria o definido, ou geral, o indefinido. Exemplo: Elga, o jantar está pronto? Então, o artigo o está determinando o substantivo jantar, porém de modo particular, ou seja, definido. No exemplo seguinte, não sabia que iria ser um jantar formal. O artigo está determinando também o substantivo jantar, porém de modo geral, ou seja, de forma indefinida, vaga. Esses artigos, eles podem se classificar, eles estão agrupados de acordo com esse modo que eles podem definir, ou seja, de modo geral ou de modo particular. Então, de acordo com esse conceito, nós podemos classificá-los em definidos, que é o o, a, os e as, e os indefinidos, uma, uns e umas. Exemplo: comprei um celular. O artigo ele determina o substantivo celular, ou seja, ele está de forma particular determinando, de forma geral, indeterminando este celular, ou seja, ele se refere a qualquer celular, ou seja, é uma ideia vaga do objeto, do celular. No exemplo ao lado, o celular do meu pai acessa a internet. Agora o artigo o, ele determina este objeto que é o celular, mas de forma específica. Não é qualquer celular, é o celular do meu pai, então está determinado, certo? Vamos verificar algumas observações sobre o artigo. Primeira, o artigo ele pode transformar as palavras de qualquer classe em substantivo. Exemplo: os antigos gostavam de fazer previsões a respeito do futuro. Então, observe que antigos, ele é um adjetivo. Porém, como foi acrescentado, foi colocado antes deste adjetivo um artigo, então ele passou, né, foi uma palavra, foi o substantivo, o adjetivo ele foi substantivado. Então hoje ele é um substantivo, foi uma palavra substantivada porque foi acrescentado um artigo antes dele, certo? Um jantar foi realizado em homenagem à ambientalista. Agora eu tenho a palavra jantar, tá? Que fora de um contexto ele é considerado verbo. Porém, como eu acrescentei o artigo antes deste verbo, então isso quer dizer que eu substantivei este verbo. Então, ele passa a ser uma palavra substantivada. O amanhã não deve ser uma preocupação para as pessoas. Nós temos amanhã, que como dá uma circunstância de tempo, então ele é um advérbio. Só que foi acrescentado um artigo antes desta palavra, logo passou a ser uma palavra substantivada. Então exerce, né, aí a forma de um substantivo, certo? Segunda observação: muitas vezes é por meio do artigo que conseguimos indicar o gênero e número do substantivo. Então, os artigos eles são bastante utilizados para indicar essas flexões de gênero e número. Por exemplo, a estudante esqueceu os lápis de cor em casa. O artigo o, que foi acrescentado antes do substantivo estudante, ele indica que este substantivo pertence ao gênero feminino e está no singular. Outro exemplo: os ônibus pararam na avenida. Agora o artigo os, que é o artigo definido, tá certo? Ele está indicando que o substantivo ônibus ele se apresenta, né, no masculino e também no plural. Perdi um tênis na confusão do jogo. É o artigo
indefinido, ele está determinando o substantivo tênis e ele está indicando a flexão desse substantivo. Ele indica que o substantivo ele está no masculino e singular. Terceira observação, o artigo indefinido no plural, antes do numeral, realça a ideia de imprecisão. Então, o artigo, além de outras funções que ele tem, ele também pode indicar uma imprecisão, realçar a ideia de imprecisão. Exemplo, aquele atleta deve ter uns 18 anos. Então, o artigo uns, que é o artigo indefinido, ele indica, né, ele realça a ideia de imprecisão, ou seja, é mais ou menos 18 anos, então a pessoa não tem certeza, tá? É uma ideia imprecisa, então ele realça essa ideia de imprecisão. Ele demorou uns 20 minutos para chegar à reunião. O artigo também, uns, que é o artigo indefinido, ele também realça a ideia de algo vago, de algo que não é certo, que não se tem certeza. Umas 20 pessoas foram assistir a palestra sobre saúde. O artigo umas, né, que está antes do numeral 200, tá? Realça, tá? Essa ideia vaga, ideia imprecisa, né, de que não se tem certeza exatamente quantas pessoas estavam assistindo esta palestra, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Nós vamos ficar por aqui e até a próxima.